Nessa série de mensagens que nós estamos falando sobre mordomia, eu quero ler com você Mateus capítulo 25, versículo 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. Se você quiser ligar a sua Bíblia eletrônica, você pode ligar. Se você quiser acompanhar comigo aqui a leitura, você pode ficar à vontade. Falando em acampamento, no próximo mês de novembro, vai ter um acampamento de homens aí do Be Brave, hein? Pode esperar que vai ser demais. Se você já quiser colocar na sua agenda, vai ser de 21 a 23. Daqui a pouco as nossas inscrições já estarão abertas, tá? De 21 a 23 de novembro, 3 dias imersos, muita coisa boa acontecendo. Posso ler com você? O resto é porque não quer que eu leia? Posso ler com você? Vou te dar um conselho, presta atenção. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Presta atenção. Uma vez, perguntaram para uma pessoa muito importante. Um repórter perguntou para uma pessoa muito importante: quem que é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa respondeu: você. Essa pessoa muito importante respondeu para a repórter: neste momento é você, porque neste momento a minha atenção pertence a você. Então presta atenção, hoje, na era da informação, nós temos acesso a tanta coisa. A coisa mais difícil que tem para nós é estar no lugar com o nosso espírito, com a alma e o corpo. Entra domingo e sai domingo, eu observo algumas pessoas aqui na plateia e observo que só o corpo delas que estão aqui. Que a alma está em outro lugar e o espírito está lá no celular. Então, se você veio aqui hoje, se permita estar aqui. Neste momento. O período do louvor aqui, do Mensageiros Music, é o período que nós entregamos a nossa adoração para Deus. E o momento da palavra agora é Deus falando com você. Então, o conselho que eu tenho para te dar é: se permita estar aqui agora, neste momento. Para que você possa viver de fato aquilo que você tem para viver. Porque às vezes a gente está tão viciado, né? A gente fica roletando. Esses dias teve um vídeo aqui, passaram um vídeo, deram um black na igreja, eu percebi um tanto de luzinha acesa assim, ó. Se permita estar aqui. Você tinha tanta coisa para fazer, mas você entendeu que estar aqui é mais importante. Né, Ana Paula? Você e a Fernanda? Eu falei, deixa o telefone. Com exceção de vocês, então. Você está aqui a primeira vez é porque elas fazem parte do Connect, da mídia, e eu estou brincando com elas. Aí elas disseram: estou editando. Então, vai me deixar mais magro ou não? A propósito, eu sou 7 quilos mais magro. Não precisa editar, não? Coisa boa. Você também tá, cara. Vai casar, né? Tá experimentando terno? Coisa boa. Hã? Você precisa perder mais 3? Se oração resolvesse, eu ia te ajudar agora. Mas vai pra cima, você tá lá na academia, lá? Não tô te vendo. Horários diferentes. Você é um cara inteligente. Tenho percebido. Vamos junto então? Quem está comigo? Coisa boa. O texto diz: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu:
Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que têm 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande em quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, te pedir que ela seja como uma semente em cada coração, e que no tempo certo, no tempo oportuno, ela venha dar os seus frutos, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, no Brasil, fora dele, nos acompanhando agora, eu espero que a mesma atmosfera que está aqui invada o ambiente que você estiver agora, para que você possa avançar para os seus melhores dias. Uma vida de mordomia, nós lemos esse texto agora. Eu quero trazer um pano de fundo para que você possa entender. Jesus, todas as vezes que ele quer nos ensinar algo, principalmente naqueles dias, ele tenta ensinar através de parábolas. Você vai ver várias parábolas. Você vai ver parábolas que tratam sobre o campo. Nesse momento agora, ele usa a figura dos negócios, talento como dinheiro. Durante muitos anos, nós fomos ensinados na igreja sobre a questão dos talentos, de você multiplicá-los com aquilo que ele te deu como dom. No caso, aquele que toca, ou aquele que canta, ou aquele que prega. Mas quando você analisa o texto, você vê que Jesus está nos ensinando sobre... Ele pega a figura dos negócios para nos ensinar um princípio. Ele diz, é semelhante, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um senhor que foi embora por um tempo, para ficar muito tempo fora, e ele confiou os seus talentos, ou seja, ele confiou o dinheiro na mão de 3 pessoas, de acordo com a sua capacidade, e depois de muito tempo, ele voltou para prestar contas. Isso é uma metáfora, uma parábola daquilo que vai acontecer, porque Jesus veio, nos confiou coisas, principalmente a partir do momento que você nasceu, que você tomou a maturidade da sua vida, ele te confiou coisas, e um dia ele vai voltar para poder prestar contas dos talentos que ele confiou nas suas mãos. Então Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um senhor que deixou os seus talentos com algumas pessoas a fim de multiplicá-los. E mordomia é uma coisa que nós precisamos falar, de uma boa administração da nossa vida em todas as esferas, porque geralmente nós não fazemos isso com a consciência que tudo que nós temos, inclusive a nossa vida, pertence a Deus. Marina e eu já tivemos a oportunidade de estar em alguns lugares de amigos nossos, casas de amigos nossos, que não nos pertenciam. E é incrível como a gente trata as coisas lá. Se a gente suja alguma coisa, a gente quer lavar e deixar melhor do que estava. Se a gente arrasta uma cadeira, a gente tem o maior cuidado para não arranhá-la. Se a gente dorme na cama, no outro dia a gente quer organizá-la, deixar melhor do que estava, porque a gente tem aquela sensação que não é nosso. Por mais que os nossos amigos disseram, olha, fiquem à vontade, mas a gente sabe que não é nosso. Essa é a consciência que nós devemos ter com a nossa vida e com tudo aquilo que nos rodeia. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, então nós devemos ter um cuidado de pensar que devemos tratar tudo com ordem, com decência, com amor, com carinho, com boa administração, porque tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. É a Bíblia que fala que é o Senhor quem nos dá a capacidade de construir riquezas. É a Bíblia que fala que do Senhor que pertence todas as coisas. Salmo de número 24, versículo 1 vai dizer, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Engraçado que quando a gente fala nesse assunto, por exemplo, como Jesus disse, né, o reino dos céus é semelhante a um senhor, ou seja, o reino dos céus é semelhante a um empreendedor que está confiando os seus empreendimentos em algumas pessoas com a finalidade de multiplicá-lo. Quem acha que oração e fé são coisas importantes? Quem acha que oração e fé são coisas importantes? Eu também acho que sim. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Gênesis o primeiro livro, Apocalipse o último, se você pegar a Bíblia toda, nós teremos cerca de 500 versículos que falam de oração e fé. Quem acha que salvação é importante? Se nós pegarmos a palavra salvação de Gênesis e Apocalipse, teremos aproximadamente esse número ou menos. Mas quando nós pegamos a Bíblia e nós analisamos ela toda, quando se trata de posses, dinheiros e bens, nós temos cerca de 2.350 versículos sobre esse assunto. Não é à toa que Jesus diz assim, que só tem uma coisa que pode se comparar ao seu senhorio, que é mamon. É por isso que nós dizemos que o dinheiro é espiritual.
E tudo que você faz é uma forma de aplicação. Você pode achar que não, mas tudo que você está fazendo com o seu dinheiro é uma forma de aplicação. Você tem que tentar tirar a mentalidade de gastos da sua vida, porque quando você vai lá e faz as compras do mês necessário para a sua casa, você está fazendo um investimento na sua casa, você está aplicando coisas nela. E aí é por isso que muitos de nós vivemos de forma angustiante, porque a gente só tem a mentalidade do gasto, né? Do gasto. Por que tem gente que não viaja? Eu conheço pessoas que conseguiram juntar muitos recursos ao longo da vida, mas não conseguem viajar. Você sabe por quê? Porque viajar para ela é um gasto desnecessário. Mas viagem é um investimento necessário. Inclusive aquela que você vai fazer. Aquela dos sonhos que você vai fazer. É um investimento. A forma como você decide fazer. A coisa mais difícil do mundo é você viajar com uma pessoa mão de vaca. Já viajou? Já ou não? Meu Deus do céu, que coisa. Reclama de tudo. Porque ela não consegue entender que a viagem é um investimento que eu estou fazendo. Eu estou conhecendo novas culturas, eu estou aprendendo coisas novas, eu estou desfrutando deste momento. Se você entende que isso é um investimento, você vai dar um jeito de criar uma poupança para você fazer uma viagem com sua família. Uma viagem de casal. E o resto que não está falando nada, não vai fazer nada. Porque se você entende que isso é um investimento, você faz. A propósito, coisas, pessoas e lugares só têm a importância que você quer dar. É suas lentes que revelam. Quando eu percebo a forma que o pastor Bruno olha para a pastora Bruna, eu falo, esse homem ama demais essa mulher, porque os olhos dele brilham quando a vê. E eu sei o preço que ele pagou para estar com Bruna. 6 meses orando. E ela não vigiando. Então as coisas, pessoas e lugares terão importância. Eu falo sobre viagem aqui porque eu tenho certeza. Presta atenção. Jesus marcou um culto com seus discípulos? Responde para mim, você lê a Bíblia ou não? Jesus marcou um culto com seus discípulos? Jesus fazia churrasco com seus discípulos? Não. Jesus chamou os seus discípulos para uma jornada. E sabe o que ele fazia com eles? Viajava. Quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela. Eu fiz uma viagem com alguns amigos que nunca mais eu quero fazer com eles. Os caras ficavam falando do passado, cara. Eu gosto de falar de futuro. Sabe? E eles ficavam falando de passado, uma vida toda atrapalhada. E eles falavam assim, sabe? Como se fosse uma coisa boa. Eu falei, não. Eu gosto de falar de coisas boas. Eu tenho falado para vocês que pessoas que não são nobres discutem sobre pessoas. E pessoas nobres discutem sobre ideias. Sobre projetos. De Salmo de número 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois todos os animais da floresta são meus, como são os cabeças de gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. O mundo é de Deus e tudo que nele existe. Então entenda, tudo que você tem pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. Com essa consciência nós daremos o devido tratamento a coisas, pessoas e lugares que nós devemos dar de acordo com a mentalidade do reino dos céus, porque a mordomia, realmente sabe, envolve muito mais do que apenas seguir um orçamento. Entenda que os talentos de Deus são de minha e de sua responsabilidade. Tanto que quando ele volta para poder prestar conta, ele cobra daquela pessoa. Daquelas pessoas. Então, eles são intransferíveis. Quem aqui é pai e mãe? Se você é pai e mãe, a responsabilidade dos seus filhos é de quem? Não dá para transferir. Os nossos filhos são de nossa responsabilidade. Existem coisas que não dá para a gente, só que a gente ama dar desculpas, principalmente jogar a culpa no outro. Isso está presente em nós desde o início da humanidade. Ô Adão, por que você comeu do fruto? A mulher que você me deu. É por isso que, se você fala que Deus preparou alguém para você, porque um profeta me disse que eu tenho que namorar aquela mulher, eu não acredito muito nisso aí não. E eu vou generalizar? Não.
Não quero generalizar. Mas eu falo isso com base em Adão e Eva. A primeira mulher que ele arrumou para um homem deu problema. Aí ele falou, eu penso que nunca mais eu arrumo ninguém mais. Pastor, mas você é um santo casamenteiro. O meu papel é juntar, o seu é analisar. Sim ou não? O seu é analisar. Mas ele disse, multiplicai, subjuguem a terra, dominem sobre todas as coisas. A propósito, por que tem coisas que deveriam estar nas suas mãos e não estão nas suas mãos? É de nossa responsabilidade, a nossa mordomia é intransferível. Mas a gente ama colocar culpa em situações. Por que você é assim? Não, eu sou assim porque minha família é assim, mas você pode quebrar o ciclo. Não, eu sou assim porque eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, síndrome de Gabriela. Você não precisa morrer desse jeito, você pode quebrar o ciclo. A propósito, existem ciclos que você pode dar continuidade, outros você precisa quebrá-los. Não dá para continuar, porque é muito fácil para a gente, Miriam, dizer que nós estamos continuando uma vida porque nós fomos criados nela. Ok, mas dá para fazer diferente. Quebrar alguns padrões que não fazem mais sentido para você. Se não faz sentido, não tem o porquê de fazer e não transferir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Ou seja, eu sou fruto das minhas escolhas. Eu gosto sempre de fazer um exercício. Levanta sua mão direita comigo assim. Por que sempre a mão direita? Eu não sei, porque o pastor Bruno gosta da mão direita. E eu acho que não tem nada. Vai, levanta essa mão direita. Entendi. Você levantou a esquerda? Você deve ter problema, cara. Faça assim lentamente comigo. Faça. Lentamente. Isso. Isso aqui é uma responsabilidade minha. E é intransferível. A nossa vida é assim. Responsabilidade minha, então eu assumo a minha responsabilidade. Por que a minha vida financeira não anda? É responsabilidade minha. Por que o meu relacionamento não melhora? É uma responsabilidade minha. Por que a cidade que eu estou não está melhor? Porque é uma responsabilidade nossa de transformar o ambiente que nós estamos. Vocês estão percebendo que a onda de crime está voltando em Lagoa da Prata? Quem está percebendo? Sim ou não? Nós vamos deixar isso acontecer? Nós não podemos permitir isso acontecer. O que a gente pode fazer? Orar. Só que só oração resolve? Não. Nós não podemos deixar isso acontecer. É responsabilidade nossa. Não adianta você sair falando que você é um cristão, mas o nosso comportamento, a nossa conduta não for de um. Responsabilidade. Talentos são intransferíveis na questão da prestação de contas. E prestação de contas é uma coisa que nos protege, sabia disso? Tem gente que não gosta da prestação de contas. Eu casei e o meu salário é meu, da minha esposa é o da minha esposa. Meu amigo. Minha amiga. Eu falo ou você fala? Você fica nessa bobagem aí, você morre amanhã, o banco vai dar tudo para ela. Para com isso. Geralmente a gente quer fazer isso por causa do orgulho que está no nosso coração e da prestação de contas que a gente não gosta de dar. E aí eu vou ter que falar com o que eu gastei isso, eu vou ter que falar com o que eu gastei aquilo, eu vou ter que falar onde eu investi isso. A prestação de conta te protege. Eu me casei com 21 anos. Aos 18 anos meu pai me deu a chave da minha casa. Ainda assim eu tinha horário para chegar. E coisa que me protegeu, que coisa boa. Um pai que fazia um papel de pai dentro de casa. E ele que cantava mais alto lá dentro de casa. E que bom que nós tivemos isso, porque isso me protegeu. Porque isso nos dá o senso de como conduzir as nossas coisas. Espera lá, eu tenho que ter prestação de contas. E aí eu casei agora, eu me casei agora, eu vim de uma cultura, minha esposa veio de outra, nos casamos, mas agora eu preciso de prestar contas. Meu amor, estou indo em tal lugar, volto tal hora com alguém.
com fulano de tal. Prestação de contas, ela te protege. A prestação de contas te protege. E aí eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer algumas coisas com o Benjamin. Esses dias eu estava com ele assim, e ele estava em volta da piscina, e eu lá, mexendo em algumas coisas que eu tinha que resolver da minha agenda, ele e a Mel. E ele vira para mim e fala: eu sei nadar, pai. Eu falei: sabe mesmo? Sei. Aí eu falei: então vou te dar um incentivo. Eu fui joguei lá dentro. Eu joguei lá dentro, a primeira vez que isso aconteceu. E ele já saiu daquele jeito comigo, Miriam. Ô pai, você tá louco? Você tá louco, pai? E a Melanie assim, né, assustada. E a Marina: Henrique do céu. Eu falei: deixa eu aproveitar que ela não tá aqui. Fica na sua. Claro que não. Henrique, o Benjamin. Eu falei: Marina, o Benjamin tem pai. Deixa que se ele precisar do empurrãozinho pra vida, eu dou. Eu dou. Eu tô aqui, se for preciso eu pego na mão dele. Agora é você, Melanie, pelo amor de Deus. E só que com a Mel não. Só que com a Mel não. Mas eu tive um pai, isso pra mim é a coisa mais natural do mundo. Eu tive um pai que fez isso comigo, me jogava pra vida. E que coisa boa. E eu tinha um pai que eu tinha que prestar contas. Uma vida de prestação de contas te protege. A mordomia não é uma escolha, é uma realidade. Você não escolhe: eu não quero ter mordomia. Você não tem escolha quanto a isso, você tem que fazer. Ei, Deus confiou a sua vida nas suas mãos. Deus confiou a sua vida nas suas mãos. Ao homem foi determinado viver 120 anos. Nós vamos viver quantos anos? Do jeito que nós estamos nos alimentando, nós vamos viver quantos anos? Engraçado essa questão do sedentarismo, né? Hoje você fala sobre o sedentarismo, é alguém que fica numa sala com ar-condicionado, numa cadeira giratória. Mas o primeiro de caso de sedentarismo que houve na história foi quando as pessoas começaram a ter suas próprias terras. Então deixaram de morar de tendas em tendas, e agora tiveram suas terras, começaram a plantar, já não precisavam sair tanto para poder caçar. E aí ali começaram os primeiros casos de sedentarismo. E aí as pessoas disseram: nossa, agora só quer ficar no conforto da terra. E aí veio todas as revoluções. E a cada dia que passa a questão do sedentarismo aumenta mais. Mas o seu corpo e o meu corpo é a morada de Deus. Agora, eu não estou aqui dando sermão para você. Eu estou aqui falando de algo que nós devemos lutar. Porque eu não estou aqui para te apontar dedo. Eu mesmo já tive no efeito sanfona várias vezes. E do mesmo jeito que eu emagreci, eu não percebi. Do mesmo jeito que eu engordava também, eu não percebia. E eu não estou nem falando sobre a sua estética, sobre o seu biotipo. Estou falando da nossa consciência de administrar bem a forma como nós estamos alimentando. Porque é do desejo de Deus que nós venhamos a viver muitos anos. Quem quer viver muitos anos? Os que não falou que morra agora. O desejo do coração de Deus é que nós venhamos viver muitos anos. E nós precisamos colaborar para que nós possamos viver muitos anos. Pensa Caleb dizendo: eu tenho 80 com vigor de 40. Tem gente hoje com 50 falando: ai meu Deus, não estou dando conta. Aqui não está dando conta. Você pega a Miriam aqui, ó. Ô Miriam, você está na academia, você está cheia de saúde, cheia de força, com quase 60 anos. Numa ministração nossa aqui, foi para academia. Eu falava: Miriam, vai para academia, Miriam. Vai para academia, Miriam. Cadê Eliomar? Está aqui hoje? Não, Eliomar só chegava aqui na igreja apoiada de um... Eu esqueci o nome agora. É bengala o nome? Chegava apoiada de uma bengala. De tanto você falar: paizão, de academia, eu passei na academia, não uso mais bengala. Não precisou de oração não, gente. Ação. Ação. Não tenho condição de fazer uma academia, então vai fazer uma caminhada. Alguma coisa você pode fazer. O que você não pode fazer é viver da desculpa.
ficar nessa esfera da sua vida não vai ser uma coisa boa. Mordomia não é uma escolha, é uma realidade. Mordomos não são só chamados para guardar, mas também para frutificar. Essa igreja tem 31 anos. Você faz noção que nós estamos vivendo a melhor estação dessa casa? Nós começamos com 20, hoje somos quase 700 pessoas. Há 11 anos atrás éramos 20, hoje nós temos frutos para poder entregar. A cada dia que passa nós crescemos mais, e nós não crescemos só em números, que é importante, mas a vida das pessoas melhoram. A vida das pessoas melhoram. Testemunhos como: passei a estar na Mensageiros e a minha vida andou em outro fluxo normal. A casa da bênção. O lugar que nós identificamos como o lugar que Deus tem nos abençoado. E é sobre nós? Não, é sobre a graça de Deus em nós. Porque o dia que a gente achar que a gente é autossuficiente, aí o próprio Deus não funciona. Soberba. Se tem uma coisa que faz você cair, é a soberba. Não entre por esse caminho. Você não pode entrar por esse caminho. Então, a questão da mordomia não é só para guardar, não é reter, é de frutificar, é de multiplicar. Porque se Deus colocou um talento na sua mão, Ele acredita que você tem a capacidade de multiplicar para 2. Observe que Ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Então, multiplicar é uma obrigação. Seu filho não vai concluir a escola que ele está, ele não vai concluir. Seu filho, ele não vai casar bem. O seu filho vai andar nos piores carros. Ele vai morar nas piores casas. Ele vai viver pedindo dinheiro e dependendo de benefício. Seu filho e sua filha serão homens e mulheres de Deus. Estudarão nas melhores escolas. Andarão nos melhores carros. Irão morar nas melhores casas. Farão viagens incríveis. Por que a gente não consegue enxergar Deus querendo ver a gente andando nessa frequência, hein? Você consegue me responder? Por que você não consegue imaginar Deus nos querer vendo andando nessa frequência, nesse nível de prosperidade? Porque é isso que Ele tem para mim e para você. Porque Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso. E aí me pergunta, que pai que quer ver o seu filho andando numa vida miserável? E todo filho que frutifica e multiplica traz orgulho para o seu pai. Então quando você não frutifica, quando você não multiplica, você não dá orgulho para Deus. Ele espera. Ei, deixa eu te dizer, Deus não se surpreende, Ele espera. No dia do meu aniversário, por exemplo, eu não espero surpresa. Surpresa para mim é quando não tem nada. E Deus não quer uma surpresa da sua parte. Ele está esperando você se manifestar dentro dos talentos que Ele te deu. Não, mas tá ruim assim? Então vou terminar rápido. Então vou ter que terminar. Deus ele não fica surpreso quando você faz alguma coisa. Ele espera que você faça. Agora, o que você tem feito com os talentos que Ele tem te dado? Nossa, pastor, porque você não sabe o tanto que empreender é difícil no Brasil. Eu sei. Pastor, você não sabe o tanto que é difícil mexer com funcionário. Eu sei. Mas e aí, nós vamos ficar dando desculpa ou nós vamos multiplicar? O seu problema às vezes é que você vê os seus empreendimentos pensando só como o lucro que vai para o seu bolso. Não compensa mais empreender, porque eu não estou vendo os resultados. Que tipo de resultado que você consegue mensurar? Porque você está sustentando algumas famílias com as pessoas que trabalham na sua empresa. Tem alguém aqui ou não? Então não é só sobre o que vai para o meu bolso, é sobre as famílias que eu abençoo. Meu amigo e minha amiga, se você para de empreender agora, quantas famílias você para de alimentar? Que vão ter que procurar em outro lugar? Quem aqui da nossa casa já trabalhou na usina quando não tinha tantos maquinários para trabalharem como hoje? Quem aqui já trabalhou lá? Que é desse tempo? Levanta a mão sim, bem alto. Bem alto. Olha lá, o Donizete, o Aldimar, o Daniel, a Nininha, o Reinaldo Tomé. Cristiano e Daniel já trabalharam na usina juntos. Já ou não? Não? Só você? Você era do tempo que ficava lá com... O que é que você usava lá? Podão, facão? Podão? Você ficava lá. Recebia bem, Daniel?
Na época recebia bem. Mas quem faz seu serviço hoje? As máquinas fazem seu serviço hoje. Então você percebe que se o Daniel não encontra outra coisa para ele, o que seria da vida dele? E a cada dia que passa nós temos que estar mais preparados para isso. Então Deus espera que você multiplique. Fala de novo. Deus espera que você multiplique. Deus está esperando que você frutifique. Ele está esperando os filhos dele se manifestarem. Por que que eu tenho que frutificar? Por que que Deus espera? Porque Ele colocou coisas em você para você fazer. E que Ele sabe que você tem a capacidade de fazer e de cumprir. Quem cuida de vidas, multiplica o reino. Essa consciência que nós precisamos ter. Agora eu te pergunto, para você começar bem a sua semana, o que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem agido? Talvez você já desistiu de tanta coisa. Eu não quero mais continuar. Eu preciso falar para você que a vida é difícil para todo mundo. Você não pode parar. Diga para alguém que está do seu lado, você não vai parar. Diga, você não vai parar. Nós precisamos buscar ajuda. Primeiro do alto, que vem de Deus. E depois dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. A quem pode nos estender as mãos. Por que que Deus está interessado? Que você desperte. Porque o dia mais importante da sua vida não é o que você nasce, é o dia que você desperta. Que você desperta para a vida. Nós estamos correndo um risco muito grande nos dias de hoje. Que é de levar a vida. E deixar a vida me levar. Que nem a música. E aí a vida vai me levando. E aí as coisas vão me levando. Quem aqui já tomou refrigerante há anos atrás porque não tinha condição de comprar refrigerante no meio de semana e tomava refrigerante só no domingo? Quem? Levanta a mão, deixa eu ver. Bem alto, deixa eu ver. Eu tomava picolino. Tinha picolino aqui ou não? Tinha. Na minha casa, algumas coisas, Cristiano, era só no dia da compra. Aí eu falava, mãe, compra um doce pra gente. Ela falava, ô filho, no dia da compra. E o dia da compra foi ontem. É porque você não conhece meus irmãos, ou conhece. Meu irmão. Quem aqui já passou o café da manhã ou o café da tarde sem ter nada para comer? Levanta a mão. Eu também. E quando o lactário fechava? Quem lembra do lactário? Aqui não, eu não estou em Arcos. O lactário era de Arcos. Você lembra, Marina? De verdade? Você lembra, Hector, do lactário? Você ia lá também? Não? Então você era melhorzinho, então. Hã? Ah, claro. Você falou claro. Ah, entendi você falar não. Vou te falar o que é o lactário. O lactário era um lugar que as famílias que viviam em vulnerabilidade financeira, o que é o nome disso? Pobreza. Entendeu? Iam num lugar para poder buscar um pão e um leite. Que leite saquinho assim, ó, pequenininho. Aqui tinha isso ou não? Aqui na cidade tinha não? Tem gente olhando com a cara assim, que isso, cara? Hã? 1 litro? O nosso lá era saquinho assim mesmo, como se fosse um iogurte em saquinho. Hã? Era leite de soja. Aqui tinha? E o pãozinho, que é pãozinho com manteiga, meu amigo. E o lactário, assim. O lactário, o leite. O pão era de soja também? Tudo era de soja. É ruim? Não, porque na época eu comia numa boca, filho. Era todo dia que podia pegar, Marina? Era todo dia que podia pegar lá. Eles iam nos bairros, no nosso caso a gente tinha que buscar. É porque você morava, né, filha? Afastada, né? É porque o caso dela, o bairro dela era um pouquinho mais... Você sabe onde ela cresceu, Hector? É no Esplanada. O Hector é do Calcita. Um pouquinho pior do que o Cipopau.
O Calcita, quem conhece o Calcita? Alguém conhece? Ó, o Calcita é famoso, hein? O Calcita tinha um tempo que tinha que pagar pedágio para entrar para dentro. Sério? Tô te lembrando você lá na rua? Não, você não. Carne, quem aqui comia carne só no final de semana? Levanta a mão, deixa eu ver. E aí hoje a gente sabe que refrigerante é saudável só no final de semana mesmo, né? E hoje eu descobri que ovo e frango que é saudável. Ou seja, eu tinha uma vida saudável. Entendeu? Não é sério, essa não era a prosperidade que Deus queria. Eu tinha uma vida saudável. Entendeu? Quem aqui anda de carro ou de moto hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui pode comprar uma roupa essa semana se quiser? Quem aqui pode comer o que quiser a hora que sair aqui da igreja e ir no restaurante, levar sua mulher lá no Guanabara ou no Parador da Figueira? Deixa eu ver. Não, porque você pode começar levando ela para comer um cachorro quente, mas sua vida tem que evoluir para você levar ela em lugares melhores. Ó. Marina, nem foi. Casal, nem foi isso, casal. Não, eu sempre falo sobre isso. Porque tinha um casal aqui que eles estavam... Ontem a gente viu eles e disseram o cachorro quente que é maravilhoso, mas não é isso. Quem aqui mora numa casa boa hoje, levanta a mão. Meu amigo morava numa casa que a gente tinha privada do lado de fora. Você sabe que alguém aqui sabe o que é privada? Alguém já morou numa casa de privada? Levanta a mão. Você sabe o que é privada? Fica do lado de fora da casa. É um buraco. Tem assim cercadinho de um telhadinho. Você olhava lá no fundo. Você já morou, filho? Aí você fala que a vida não está melhorando. Aí tem gente que fala assim, o mundo está piorando. Onde? Onde que o mundo está piorando? Troque as suas lentes, porque nós estamos vivendo o melhor tempo para poder multiplicar e frutificar. Só que a gente tem que aprender a dar valor nisso. E sabe por que a gente tem que contar essas histórias? Porque a geração de hoje não sabe o que é pão de soja. A geração de hoje não sabe o que é leite de soja. A geração de hoje não sabe o que é 3 segundos de um telefone, meu amigo, porque não tinha dinheiro, nós era duro. Onde você está? Estou chegando. Onde você vai? Nós cobrou 70 centavos. Então a gente tem que contar, sabe por quê? Nós estamos vivendo o melhor momento para frutificar. Abre o seu coração, pare de dar desculpas e mostre para Deus que você está capaz de multiplicar o que Ele tem colocado nas suas mãos.